Pessoal, as revelações sobre os casos dos indígenas Yanomamis são simplesmente terríveis e criminosas. Você vê aí que morre a indígena que teve foto divulgada com desnutrição grave, diz a entidade local, a Associação Yanomami. Então, durante o governo Bolsonaro, essa situação dos indígenas se agravou muito por conta do garimpeiros ilegais, né? De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, pelo menos 570 crianças e Yanomamis morreram de fome e por contaminação com mercúrio nos últimos 4 anos, principalmente devido à atuação de garimpeiros ilegais. Sabemos que as situações dos garimpeiros sempre foram difíceis para os povos indígenas, né? Haja vista que é muito lucrativo, então são grandes empresários, pessoas ricas mesmo, que fazem esses garimpos ilegais. Então sempre houve uma tentativa de combater, sempre teve ali mortes indígenas, só que durante o governo Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro ele agiu a favor dos garimpeiros, dificultando muito a situação dos indígenas. E o terrível que está sendo revelado agora é que muitos indígenas estão aí passando fome, né? Estavam pelo menos, porque você vê aí que o governo Lula já está agindo para sanar esse problema gravíssimo. Isso é um crime, um genocídio, um verdadeiro genocídio, que as pessoas têm que ser aí responsabilizadas por todos esses atos. Então você vê aí, conforme a reportagem do G1, do O Globo, melhor dizendo, que o governo envia 4 toneladas de alimentos para Yanomamis. Então essa reportagem saiu hoje pelo O Globo. É uma situação trágica, né? O Lula esteve lá nesse fim de semana, né? E disse que a situação dos Yanomami em Roraima é desumana, né? Desumana mesmo. Em vista ao Estado, o presidente anunciou medidas emergenciais e também culpou Bolsonaro, diz que acabará com esse garimpo ilegal. É uma situação difícil acabar com o garimpo, mas também é uma questão de o governo atuar. O que o Bolsonaro fez foi agir a favor dos garimpeiros, e nós sabemos aí que tem situações de parlamentares do PL que estão envolvidos com esses garimpeiros ilegais. Então, tem aqui na reportagem, conforme você vê do G1, candidato a deputado federal foi indiciado pela Polícia Federal por usurpar bens da União, né, no caso ouro e cassiterita de terra indígena. Então esse deputado aí é do PL, né, o Rodrigo Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas, que foi o candidato a deputado federal pelo PL. Ele tem uma longa lista de acusações, né? O Fantástico acompanhou durante 3 dias as ações do IBAMA nas pistas clandestinas entre Boa Vista e a terra indígena do Yanomami. Então você vê aí a reportagem que apareceu também no G1, né? Ele que era um bolsonarista, divulgava em redes sociais o apoio ao Bolsonaro e também era do mesmo partido aí do ex-presidente Bolsonaro. No registro da candidatura, Rodrigo Cataratas declarou um patrimônio de 33,6 milhões, dos quais 4,5 milhões em espécie, dinheiro vivo, né, que não está em banco, né? Então é dinheiro aí, o que nós chamamos de dinheiro no colchão, conforme a reportagem. Você vê que o governo Bolsonaro atuou claramente, explicitamente a favor dos garimpeiros. Ele já falava isso em campanha lá em 2018, desde o começo ele propunha ali essas autorizações, né, dessas terras que não eram autorizadas pelos garimpeiros. Então o Bolsonaro agiu favoravelmente, e tem até uma reportagem aqui que nós buscamos, foi uma reportagem que saiu na TV Cultura, e eu vou mostrar aqui para vocês que o próprio Augusto Heleno é aí um dos responsáveis por esse massacre dos povos indígenas, autorizando aí por volta de 81, né, 81 garimpeiros ilegais, invasões de terras indígenas. Simplesmente um negócio terrível. Acompanhe.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, autorizou projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que analisou os extratos de mais de 2.000 atos de assentimento prévio, como são chamadas as autorizações do Conselho de Defesa Nacional para a faixa de fronteira. Os extratos são publicados no Diário Oficial da União. Cabe ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência dar aval ou não a projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 quilômetros. Baseado em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general Augusto Heleno autorizou em 2021 7 projetos de pesquisas de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, distante a 850 quilômetros de Manaus. O local é próximo à fronteira com a Colômbia e com a Venezuela e é conhecido como Cabeça do Cachorro. Na cidade vivem mais de 40 mil pessoas, em sua maioria indígenas de 23 etnias. Por isso, é considerada a cidade mais indígena do Brasil. O interesse deles nunca foi na preservação da floresta, da terra, enfim, dos rios, dos lagos, dos povos aqui nela habitantes. Nós sim sempre trabalhamos e buscamos manter e poder preservar os nossos aspectos culturais, como uma forma mesmo de vida, de sobrevivência, para o nosso viver aqui nas nossas comunidades e no território, garantindo aquilo que a Carta Magna do país já deixa bem claro. O levantamento mostra que o general Augusto Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia desde 2019, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios. A maior quantidade foi em 2021, quando assinou 45 delas, conforme atos publicados até o dia 2 de dezembro. É a maior quantidade em um ano desde 2013. É um processo bastante problemático e que tem uma tendência a gerar um conflito muito grande com os povos que vivem nessa região e, ao mesmo tempo, gerar uma falsa expectativa de que é possível exploração mineral em larga escala nessas áreas. A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro diz que vai tomar as atitudes legais para não permitir que a região mais preservada da Amazônia seja ameaçada. A gente mantém ela da forma que é e ela... Então vou deixar aí a reportagem na descrição do vídeo para vocês acompanharem. O fato é que o Augusto Heleno autorizou aí essas minerações nessas terras que eram preservadas, e o resultado que já era de se esperar foi essa catástrofe aí, 570 crianças mortas, seja por fome, seja por contaminação ali, seja por desnutrição, enfim. E o governo Bolsonaro não deu as assistências, lembrando que houveram mais de 21 denúncias ali direto por essas associações Yanomamis, e o governo Bolsonaro simplesmente não fez nada. Então as pessoas ali indígenas morrendo de fome, e o governo Bolsonaro a favor dos garimpeiros. É um negócio terrível, conforme você vê aí nas imagens, imagens aí direto do Poder 360, um negócio lamentável, e vai ser encarado sim como um crime da humanidade, contra a humanidade, um crime aí de genocídio, e vai ser apurado tudo isso. O próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, já tem se pronunciado sobre isso, que todas essas questões serão apuradas no governo do presidente Lula, e quem tiver ali cometido esse crime de forma culposa, dolosa, terá que ser aí investigado e ser responsabilizado também, porque é uma situação trágica. Claro que sempre houve problemas entre garimpeiros e indígenas, só que no governo Bolsonaro houve um apoio velado, criminoso do governo contra os índios, contra essas pessoas inocentes aí, indígenas, que precisam do seu território devidamente preservado. E o que você vê aí é que essas pessoas invadiram, fizeram autorizações também no Congresso, inclusive, para que tivessem aí
essas terras utilizadas pelos garimpeiros. Então, o mercúrio que mata ali, ajuda ali a matar as crianças, gera doenças, mas também a fome e a omissão do governo, que aí vai jogar aí cortina de fumaça, como sempre, do ex-presidente Bolsonaro, com as fake news, com as questões fantasiosas, mas essa não dará para esconder e o mundo inteiro irá acompanhar esse caso. Depois voltamos com mais um vídeo para a página, curta nossos conteúdos, inscreva-se no nosso canal, acione também o sininho para poder ser notificado dos próximos vídeos. Até mais.